Juventude! Uma época em que estamos passando por tantas mudanças e transições, cada um à sua maneira. As garotas se transfiguram de meninas para moças com novas feições e atributos, cheias de formosura. E os garotos se transformam em completos primatas selvagens que só estão atrás de uma coisa. Eu sei, a puberdade chega para todo mundo, sem exceção, e cada um tem que sobreviver a ela do seu jeito, seja do modo mais específico ou do modo mais expressivo. Você pode anotar tudo o que sente em um diário ou, como é mais visto nos dias de hoje, pode criar uma conta no TikTok. Mas, de alguma forma, nós temos que saber lidar com aquele monstro inquieto e emotivo que habita dentro de nós. Principalmente quando ele nos faz pensar em uma coisa. E vocês sabem o que é. Agora, quando o assunto é mídia, é difícil encontrar uma série ou filme que abordam esse lado da adolescência de uma forma mais realista e que dê para se identificar. Quer dizer, até existem algumas como American Pie e Big Mouth, mas convenhamos, elas não são lá as mais recomendáveis no quesito realismo. Então, se nenhuma dessas séries é adequada para representar a adolescência e a puberdade, qual é? Bem, há um ano atrás eu estava pesquisando mangás para ler e acabei me deparando com um título que havia chegado há pouco tempo no Brasil. O título e a descrição me chamaram a atenção e por isso entrei em um site e comecei a ler. E, devo dizer que aquele anime me fez voltar à adolescência e desejar que eu tivesse lido uma obra como aquela quando eu tinha minhas dúvidas e questões. Eu continuei a ler até o 5º volume, só que não havia mais nada disponível naquele site sobre aquele mangá, embora eu soubesse que ainda tinha muito mais. Então, eu descobri que existia um anime feito em 2019, e com a minha sede por aquele anime, eu rapidamente me pus a assistir tudo do começo. E, meu amigo, foi uma das experiências mais refrescantes que eu já tive. Basicamente, tudo que eu passei e pensei quando estava passando por essa fase foi representado no anime, de uma forma tão leve, natural e até artística. Eu me senti com 15, 16 anos de novo enquanto assistia. Então, hoje eu estou aqui para fazer justiça a esse anime, já que ele não é muito conhecido ou falado aqui no Brasil. E olha, há muito o que se falar desse anime. Então, por favor, se acomode, pegue um salgado ou um suco e relaxe, pois eu vou falar de Donzelas à Flor da Pele. O anime e mangá contam a história de 5 garotas que formam um clube literário. E nessa primeira parte o anime já me ganhou, pois eu mesma adoro ler. As protagonistas, respectivamente, são Kazusa Onodera e não é o Kazusa. Momoko Sudo, a kawaii do grupo, Hitoha Hongo, a e-girl, Rika Sonezaki, a filha de crente, e é claro, Nina Sugawara. E eu vou falar mais dela depois. Todas essas garotas formam um clube literário e também um grupo de amizade, e cada uma tem a sua importância e a sua jornada dentro da história, e seus próprios conflitos. Enquanto eu vou explicando mais sobre elas, comenta aí com qual você mais se identificou. Primeiramente, vamos falar da Kazusa. Ela é uma menina gentil e introvertida. Assim como toda menina que chega na idade dela, ela começa a pensar em SX. Ela é amiga de infância do seu vizinho, Izumi. Porém, eles acabam se separando quando eles cresceram, pois o Izumi virou o Ronaldinho das garotas e o sonho de consumo delas. E a pobre da Kazusa acaba sofrendo bullying das garotas só por ser amiga dele. Tipo, what the fuck? Só porque ela é amiga do garoto que você tá afim, você vai maltratar e falar mal dela? E dá pra ver que isso atingiu muito a Kazusa. Tanto que ela tem até medo de chegar perto do Izumi quando ele tá com outras garotas. E a gente sabe que o bullying feminino é bem mais psicológico que o masculino, já que as garotas miram bem no seu ponto fraco e te destroem. E dá muita pena da Kazusa, porque ela tem que abrir mão de uma amizade tão linda de infância por causa da inveja e rivalidade feminina. Mas voltando, a Kazusa começa a ficar com o tema de SX na cabeça. Tipo, tudo que ela lia ou ouvia, ela confundia com algo mais sexual, com duplo sentido. Chega até um ponto em que até os pratos que a mãe dela faz tem um teor sexual pra ela. Tipo, mano? Até que um belo dia ela acaba ouvindo de uma das garotas oferecidas do Izumi, dizendo que estava planejando dar pra ele. E ela fica tipo, não, o Izumi não faria isso.
O Izumi ainda é uma criança. Ele nem gosta de cenoura, ele gosta de trens, ele nunca faria isso. E pá! A verdade simplesmente ri na cara dela. E a nossa pobre Kazusa finalmente percebe que o seu amigo Izumi é na verdade um garoto igual a qualquer garoto da idade dele. E a coitada foge, chorando como se ela tivesse engolido a pílula vermelha que abriu para ela um mundo infestado de SX. E aí, ela tem uma reflexão. Aquilo nunca vai caber lá dentro. E na mesma hora, um trem passa por um túnel bem embaixo dela. E não é que coube? Sim, isso foi uma bela metáfora para as preocupações que as garotas como a Kazusa têm quando estão amadurecendo. Para alguns é difícil imaginar que garotas têm dúvidas quanto a SX, assim como os garotos. Mas em Donzelas à Flor da Pele, eles deixam bem claro que elas pensam sim. E pensam até demais. Agora, vamos deixar a Kazusa de lado e olhar para uma garota que seria o outro lado da moeda. Uma garota que simplesmente se recusa a aceitar ou sequer pensar em SX. Rika Sonezaki é a líder do clube literário e a mais velha de todas elas. Ela tem uma atitude puritana e rigorosa e é bem específica quando apontar qual é a diferença entre literatura e material adulto. Afinal, ela e as garotas andam lendo uns livros bem intensos. E caso não tenham entendido a linha de raciocínio da Sonezaki, vamos usar o funk brasileiro como exemplo. O funk brasileiro é cheio de palavrões e palavras com teor sexual mais escrachadas. E muita gente diz que é muita pouca vergonha ouvir funk. Agora, vamos falar de músicas internacionais, como The Weeknd e Doja Cat. Se você olhar a tradução, elas falam basicamente as mesmas coisas que os nossos funks, mas tem um som mais hitizado e a maioria nem se importa em saber o que elas significam. E por isso, muitos as acham mais aceitáveis de se ouvir, apesar da pouca diferença. Então, é basicamente assim que a Sonezaki enxerga o SX dos livros com teor de SX. E quando o tópico de SX é trazido à tona por uma das garotas, é quase que uma afronta à Sonezaki e ela fica totalmente alterada e revoltada. Tanto que ela resolve literalmente banir a tal palavra do clube e faz com que elas encontrem eufemismos para se referir a ela. Que no caso é a palavra que eu estou usando para me referir a tal palavra no vídeo, em respeito à nossa Sonezaki Senpai. Agora, vamos imaginar uma garota tão puritana e certinha como a Sonezaki, vivendo em um mundo em que a Kazusa teve que aprender na marra que é repleto de SX, como será que ela lida com isso? Bem, na sala dela tem aquelas meninas mais populares e saidinhas que tem em toda escola. E nessa situação, ou você é a Sonezaki, ou você já foi uma dessas meninas. A Sonezaki estava quietinha, lendo na sala de aula, quando as meninas populares começaram a falar sobre seus encontros calorosos com seres do sexo oposto, sem se preocupar com o ambiente em que estavam. Isso incomoda a Sonezaki de uma maneira que ela não se contém e simplesmente chama as meninas de lascivas repugnantes. E, segundo o dicionário, lascívia é a palavra usada para se referir à propensão para a luxúria, à sensualidade exacerbada e blá blá blá. E é claro que as meninas não deixam barato e quase que o pau quebra naquela sala. Só que aí, outros alunos ficam do lado das populares e detonam a coitada da Sonezaki, falando que ela só tava com inveja porque ela era feia e ninguém nunca iria tocar nela. A Sonezaki age como se não ligasse e volta a ler o seu livro, mas eles continuam falando o quanto ela é feia e baranga e que a voz dela era irritante, e isso fere o emocional dela, pois não foi a primeira vez que falavam aquelas coisas dela. Porém, naquele mar de negatividade sobre ela, surge um garoto que diz que ela não era nada do que eles falavam. Ele inclusive fala que ela parece mais uma modelo, e é claro que essas palavras entram no subconsciente da Sonezaki. Mas ela ignora, pois ainda não acredita que alguém possa achar ela bonita. Até que ela se encontra com esse garoto de novo na educação física, e ele a elogiou mais uma vez, e dessa vez, ela se sentiu diferente. Um sentimento que nunca havia sentido antes. Só que mais uma vez ela foge desse sentimento. E qualquer um que tenha uma autoestima baixa pode se identificar com isso, pois você está tão acostumado a se ver como inferior que chega a assustar quando vem alguém e diz: "Nossa, como você é bonita!" Agora vamos analisar outra menina do clube que passa por uma situação meio
Crianças! Hitora Hongo é uma garota séria e misteriosa que é uma aspirante a escritora. E a Hongo, inclusive, foi atrás do sonho dela e consegue até um editor. Ou seja, a garota tá muito mais à frente das fanfiqueiras de plantão. Só que tem um porém. Esse editor que a Hongo contratou meio que persuade ela a escrever coisas eróticas. E, como vocês devem imaginar, uma garota de 15 ou 16 anos sem um pingo de experiência no assunto se propor a escrever sobre isso, é óbvio que não vai ficar nada realista para os adultos que lerão o livro dela. Então, para compensar a sua falta de experiência, a nossa querida Hongo se envolve em salas de bate-papo bem duvidosas. E tipo, é aquele negócio, o site avisa que é um site voltado para adultos e que se você for menor de idade você não deve acessar. Mas todos nós sabemos que é placebo e que qualquer jovem que dizer sim, eu sou maior de idade, consegue acessar tudo. Analisando esse dilema da Hongo, nós conseguimos apontar várias coisas muito reais que são abordadas, como a exposição de menores de idade a conteúdos que elas não estão preparadas para ter acesso e a busca pelo conhecimento de SX através de sites em que essas garotas estão expostas a diversos perigos. E todos nós sabemos que isso é mais comum do que a sua mãe reclamar que você fica no celular o dia inteiro. Eu sou testemunha, afinal, eu, assim como as meninas que estão me assistindo, sou da geração Spirit e Wattpad. Então, isso sim é muito real. Prosseguindo, a Hongo acaba descobrindo que o seu querido editor havia publicado outra garota que também escrevia coisas eróticas no lugar dela. E isso a atinge num nível que ela se sente inferior como escritora, só porque a escrita dela não era realista o suficiente. Sendo que ela nem deveria estar escrevendo sobre aquele tema e ainda ser publicada. Então a Hongo se propõe a aprender sobre SX como se a vida dela dependesse disso. E ela marca um encontro com um cara que ela bate papo naquele site. E tipo, mano, tu tá maluca? Você não assiste TV não? Olha quantas meninas desaparecem se deixar rastro nessa brincadeira aí. Mas enfim, ela vai nesse encontro com o desconhecido que pode sequestrar ela. E nisso, ela descobre que o seu parceiro de bate-papos é na verdade o seu professor de literatura. Alô, FBI? Pegamos ele. E quando o professor vê que era a aluna dele com quem ele vinha tendo uns papos bem adultos, ele simplesmente corre e some no meio da multidão. Mas a Hongo não é boba e nem nada, e decide usar esse fato ao favor dela várias vezes no anime. E mano, o jeito que essa guria é ardilosa dá pra igualar ela com a Nina. Me serve, vadia, me serve! Agora chegou a vez dela, o pudinzinho fofo do clube, Momoko Sudo. Ela é uma garota bem fofinha e kawaii e é muito mais próxima da Kazusa do que as outras meninas. E assim como a Kazusa, ela também não consegue tirar o SX da cabeça, e tudo pra ela soa como um eufemismo. Ela e a Kazusa têm vários papos cabeça sobre suas inseguranças e a relação de amizade delas é uma coisa muito fofa de se ver. Até que surge esse guri aí que estudou com a Momoko no primeiro ano, e só por isso ele resolve colar nela que nem um carrapato. Ele até convida ela pra ir no cinema, mas ela recusa, achando que ele tava armando fazer alguma coisa com ela no escurinho. Mas aí os colegas do cursinho deles vão todos a um karaokê e os dois saem de fininho daquela algazarra toda. E a Momoko explica que ela não tem jeito com relacionamentos e que não estava interessada nessas coisas. Mas aí ele explica que ele não tinha nenhuma intenção errada com ela e que só queria ser amigo dela. Daí, eles trocam o telefone e se comunicam com mensagens. Quer dizer, ele se comunica, porque ele fica bombardeando a Momoko de mensagem todos os dias e a coitada não sabe o que responder e só fica mandando figurinhas. E se você já teve uma pessoa insistente na sua vida, você sabe bem como é desconfortável passar por isso. Aí, ele convida ela para sair e ele simplesmente paga por tudo o que eles comem e pelo filme que eles assistem. E fica se gabando, dizendo que é o dever do homem pagar por tudo em um encontro e blá blá blá. E tipo, não que seja um problema o cara se propor a pagar por tudo quando ele sai com uma garota.
Mas o modo que esse sujeito fala é como se ele fosse Jesus Cristo dando pão e peixe para as pessoas, só porque ele pagou por tudo. Obviamente, o arco deles não é nem um pouco romântico, é até meio incômodo de assistir ele caindo em cima dela. Mas eu acho que é isso que a autora quis nos trazer quando ela escolheu retratar essa relação tóxica e totalmente unilateral que a Momoko experienciou. Mas sabe, até que essa relação não foi de todo ruim, pois fez a Momoko perceber uma coisa sobre si mesma. Ei, macho! Macho! Ele é sapatão, macho! Sim, a autora sacou essa carta que estava o tempo todo na nossa cara, mas ninguém percebeu. A jornada da Momoko é basicamente uma jornada queer. Pois no grupo de amigas dela, enquanto elas liam aqueles livros intensos, ela se sentia um pouco deslocada, já que a grande maioria dos romances que são vendidos são romances heterossexuais, o que deixa difícil para pessoas LGBT se identificarem. E sem contar que no decorrer do anime e mangá, ela mandava uns elogios pra Nina, sem perceber que na verdade ela se sentia atraída por ela. E já que falamos nela, acho que chegou a hora de falarmos sobre ela. Nina Sugawara. Mas como falar de Nina Sugawara? Quer dizer, sem dizer o óbvio, que ela é bonita e adorada por todos? Dá pra ver que a beleza dela é notável para todos. E isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Só que, infelizmente, parece que o lado negativo do dom da beleza é o que mais atormenta a Nina. Logo quando somos apresentados a Nina, é possível ver o quão bonita e popular com os garotos ela é. Mas, ao invés de usar a sua beleza ao seu favor, como muitas garotas fazem, ela prefere ficar na dela e ler junto com as garotas do clube literário. E ela tem um motivo para isso. Ela também é a peça-chave para o incidente excitante da nossa história, pois quando as garotas se perguntam o que elas fariam antes de morrer, a resposta da querida é simplesmente... muito sexy. Essa simples palavra é o que desencadeia todos os conflitos do anime. E quando ela é questionada do porquê ela escolheria justamente isso, a resposta dela é: porque eu irei morrer logo. É uma resposta bem chocante, mas ela dá uma explicação simples e só foge do assunto. Porém, em uma conversa com o Izumi, ela se abre e conta a sua história. Acontece que a Nina, por ter desenvolvido a sua beleza desde muito cedo, ela teve que aprender a lidar com homens que a viam como objeto de desejo, sendo muito nova para entender o que era esse tal desejo. A Nina fazia parte de um curso de teatro quando era mais nova, e foi lá que ela conheceu ele, Hisashi Saegusa, um famoso diretor de teatro que vê muito potencial na Nina. Só que não é esse tipo de potencial que vocês estão pensando. Agora vocês entenderam. Mas calma! Segundo a Nina, ele nunca encostou um dedo nela. Bem, só no pé dela. Mas isso não deixa de ser problemático pra caramba, porque a relação da Hongo com o professor dela é totalmente unilateral, e ele deixa bem claro que não sente nada por ela. Já esse cara é um verdadeiro Bill Cosby da vida real, alguém prende ele! Mas até que ele não foi de todo ruim, pois foi ele quem ensinou ela como se livrar dos pedos que iam atrás dela. Bem irônico, né? Só que é claro que toda essa exposição ao desejo masculino e a presença estranha desse cara na vida dela confundiram a mente da coitada. Inclusive, ela chega a se oferecer pro professor Pedro dela e tipo, mano, FBI, cadê vocês numa hora dessas? FBI, Só que aí, ele vai e diz pra ela que ele só gosta dela porque ela parece uma criança. E quando ela virar adulta ou fazer SX, ele vai perder totalmente o interesse nela, pois pra ele, meninas como ela têm um prazo de validade. E vocês podem ver isso como um alívio meio doentio, mas isso mexeu totalmente com a cabeça da Nina, a transformando na Nina fechada e misteriosa que conhecemos hoje. Ela simplesmente aceitou que nunca seria nada além do que os outros projetam nela, um objeto que só terá valor quando alguém se apossar dela. A Nina representa todas as meninas e mulheres que passam por assédio ou são alvo de cobiça por parte dos homens, sendo que elas nunca pediram por isso.
Podem até dizer que é porque a saia dela era curta demais ou que ela não poderia esperar outra coisa por ser tão bonita. Mas tudo não passa de um bando de desculpas para justificar o comportamento nojento e predatório desses homens que estão soltos na sociedade. Seja em salas de bate-papo, na escola ou até mesmo um produtor de teatro famoso. Se você já experienciou alguma situação como as da que a Nina passou, saiba que você não está sozinha. E o mais importante, não foi sua culpa. Não é porque esses homens não foram ensinados a respeitar ou a se controlar que você tem que se acostumar com essas coisas. Converse com seus pais, responsáveis ou disque um número de denúncia e reporte. Mostre para eles que você não irá se calar caso seu espaço ou corpo for violado. Mas enfim, eu falei sobre esse anime e todo o estudo que ele aborda, e uma coisa que me encanta nele é como ele não tem medo de abordar as partes mais feias da puberdade, de estar crescendo. Eu queria que fossem feitas mais séries assim, que não tem medo de abordar esses temas, mas ao mesmo tempo mantém o respeito e a seriedade da situação. E é claro que não abordem isso de forma totalmente escrachadamente sexual, assim como o Big Mouth fez. Mas enfim, obrigado por ter me ouvido até aqui. Espero que a minha não tão breve análise sobre Donzelas à Flor da Pele tenha despertado o seu interesse sobre o anime e que você dê uma chance. Então é isso. Eu sou Bero e esse foi meu vídeo.